Shalom, 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 meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estamos falando aqui de Radinha, Minas Gerais, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Professor Ilmar Sattler Meriqueira Kaiser, o alemão aqui, chegamos em 1837, vindos da Alemanha. Nossos ancestrais eram protestantes, luteranos, presbiterianos e depois renovamos e ingressamos no Ministério Tabernáculo, onde estamos desde 1987. Aqui no CCBB, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, fundamos esse centro em 1992 e nesses anos temos ensinado aqui a Bíblia Sagrada, estudo de teologia, Centro de Cultura Bíblica e Teológica, mas nosso foco é no ensino bíblico. Temos os cursos básico, intermediário e bacharelado, que são cursos livres, e também temos o curso de mestrado e doutorado também livres, e quem quiser fazer curso superior, nós temos um convênio com a faculdade reconhecida do MEC. Procure nossa descrição no vídeo. Estamos ministrando as aulas de línguas bíblicas do curso intermediário. Hebraico é a nossa língua que estamos estudando agora. Nós fizemos o primeiro bloco quando estudamos as noções gerais e principais da língua hebraica, que é uma língua do ramo semítico, junto com árabe, ugarítico, acádico, babilônico, fenício e outras mais. E vimos as características principais delas: uma raiz de 3 consoantes, escrita da direita para a esquerda, e tem muitos adjetivos e advérbios, substantivos e verbos, mas temos poucos adjetivos, né? Confundi aqui. Poucos adjetivos e pronomes e muitos advérbios, verbos e substantivos. É uma língua falada hoje no mundo por mais ou menos 9 milhões de habitantes. Falamos também naquelas aulas iniciais, mostramos o Aleph Beit, até que citamos e criamos a musiquinha, né? O suporte de vogais, que é o Ain e o Aleph. Quando começa uma palavra com vogal, temos que ter uma letra, porque na verdade nós veremos nesse bloco de agora, que estaremos estudando Hebraico 2, que não temos vogais no original hebraico, né? Foram criadas essas vogais pelos maçoretas. E vimos também sobre as letras semelhantes, as letras finais, né? E agora, nesse bloco número 2, veremos então mais com detalhes as vocalização e alguns sinais maçoréticos. Então, vamos começar falando sobre os maçoretas. Quem foram os maçoretas? Entre o século VII e o século X, antes de Cristo, não, dessa era, agora era comum, desse tempo nosso, surgiram determinados eruditos, sucessores dos antigos escribas, que se dedicaram a copiar e transmitir o texto da Bíblia hebraica, sendo conhecido como maçoretas, a palavra maçorá, tradição. Esse grupo desenvolveu um sistema estritamente rígido de controle do texto e se empenhou em preservar toda a letra de toda a palavra da Bíblia hebraica, e com isso almejava prevenir os futuros escribas de cometerem erros nos manuscritos da Bíblia hebraica, visando conservar integralmente e transmitir fielmente o texto bíblico. Os estudiosos não estão de acordo quanto à data do início da atividade maçorética. Alguns falam que foi entre o V e o VI séculos, outros entre o VI e o VII, outros entre o VI e o VIII, e ainda outros entre o VII e o IX. Então, para ficar mais fácil, você fala do VI até o X, né? E eles eram divididos em principais grupos, 2 ramos principais. Tinha os orientais, que ficavam a leste, Jerusalém, e os ocidentais, então, a oeste, né? Então, nós temos 3 sistemas de vocalização e acentuação dessa época. Tem o babilônico, tem o palestinense e tem o tiberiense, que ficava na cidade de Tiberíades, uma cidade fundada nos dias de Jesus em homenagem ao imperador Tibério. Então, eles desenvolveram técnicas e métodos e símbolos para que se pudesse preservar a palavra até então, que era a tradição, né? Como ia saber se a palavra Adão, né? Qual seria o som dela?
E nas consoantes você pode pôr vogal A, E, I, O, U. Então eles passaram aquilo tudo para o texto e mantiveram esse som que havia sido transmitido de pai para filho, né? Os maçoretas orientais estavam mais na região da Babilônia, e hoje nós temos cerca de 120 manuscritos daquela tradição. Permanecem nas bibliotecas de Cambridge, Londres, Oxford, Paris, Berlim, Frankfurt, Nova York e São Petersburgo. Os ocidentais estavam localizados na Palestina, em Tiberíades, e a tradição é mantida nessas duas cidades. Dessas duas tradições ocidentais, a que prevaleceu foi a de Tiberíades, de chamado Ben Asher. Havia duas escolas principais, a de Ben Asher e a de Ben Naphtali. Ben quer dizer filho, né? Das duas famílias principais, então, acabou que o padrão foi adotado de Ben Asher. Ele trabalhou na preservação, transmissão e evolução da Bíblia hebraica durante 5 ou 6 gerações. A dinastia começou com o rabino Asher, o ancião. Depois teve Neemias Ben Asher, depois teve até tivemos Moisés Ben Asher, e depois tivemos o último deles, que foi o Arão Ben Asher. Então, a tarefa deles foi essa aí, de colocar esses sinais e símbolos para se preservar, né? Vamos agora às divisões da Massorá, né? Então, ela foi dividida em Massorá pequena, grande e final, as principais 3 fases dela. A Massorá pequena chamou Parva. É um conjunto de principais de anotações massoréticas escritas entre colunas e nas margens laterais do texto bíblico, nos códigos medievais da Bíblia hebraica da tradição tiberiense. Hoje a Bíblia hebraica dessa tradição tiberiense que nós temos usando, toda completa, é a chamada Stuttgartensia. Estão fazendo agora uma versão mais nova, tem muitos anos já, chamada Bíblia Hebraica Quinta, mas ainda não está toda pronta. Tem vários livros já que foram divulgados. A Massorá Parva, então, ela busca aspectos como palavras e expressões únicas, caso daquele nome que eu disse que é Rapax Legomenon, frequência de vocábulos e de expressões, detalhes gramaticais, ortografias incomuns, tipo de grafia, se é plena ou defectiva, combinação de acentos de cantilação com determinados sinais vocálicos. Eles marcaram também como se cantava o texto, né? Observações sobre a leitura, no caso, se é um cativo ou querer, no caso, se escreve ou se lê, e etc. E tinha também a Massorá Magna, chamada grande, né? Essas palavras parva e magna é do latim, né? A Massorá Magna, enquanto se é escrita nas margens superior e inferior dos folhos dos códigos medievais da Bíblia hebraica de tradição tiberiense. Normalmente ela ocupava de 2 a 3 linhas do texto e às vezes podia ocupar até mesmo 4 linhas, mas muito raramente fazia isso, né? Então, essa Massorá, as notas são compostas da seguinte maneira: nota massorética, que geralmente é a mesma da Massorá Parva. Depois vem referências bíblicas que são constituídas somente por 1 ou 2 palavras do versículo, e depois tinha alguma observação adicional. Normalmente a Massorá Magna complementava e especificava as breves informações fornecidas pela outra, pela pequena. A grosso modo, ela funcionava como um tipo de concordância massorética. Então, existem 2 tipos de listagens massoréticas encontradas na Massorá Magna, que são denominadas elaborativa ou colativa. A elaborativa fornece o detalhamento das alusões dadas pela Massorá pequena, sobre a ocorrência da palavra ou expressão. E a colativa relaciona-se aos casos de palavras ou expressões únicas, chamados Rapac Legomen, que possuem algum detalhe morfológico, fonológico ou gramatical. Por fim, tinha o chamado Massorá Finalis. Essa Massorá Finalis, ou somatório, após o término de cada livro nos bíblicos, nos códigos massoréticos e nas edições impressas, são colocados somatórios das palavras, das letras, etc. Então, geralmente, o assunto é o total dos versículos, o total de sessões de leitura, que é o sedarim, o total de parachotes, que são os parágrafos, a soma de palavras e de letras de versículo que assinala a metade exata do livro bíblico, versículo central.
Então, também no final de cada grande edição, na casa da Bíblia Tanakh, Bíblia Hebraica, dos Pentateuco, dos Profetas, dos Escritos, também tem as mesmas informações. O total de versículos, total de palavras, qual que é o versículo central. Então, esses são os detalhes. Citado aqui tem um exemplo no código do Pentateuco, um dos códigos do Pentateuco, dizendo no finalzinho que tem 5.845 versículos e 79.856 palavras. E as letras são 400.945. Então é isso aí, a divisão das massorás. Agora o texto massorético, qual seria então? O texto massorético é o texto que padronizou-se então a partir daquelas edições, e a estrutura consonantal dele remonta ao período do Segundo Templo, do ano 520 até o ano 70 da Era Cristã, quando Tito destruiu, Jerusalém. Então, o texto massorético é padrão, ele é composto pelos seguintes 5 componentes textuais estabelecidos pelos massoretas: a estrutura consonantal, os elementos paratextuais ou ortografias irregulares, a vocalização massorética, a acentuação massorética e as anotações massoréticas. Então, é isso aí, a parte que nós tínhamos que falar nessa aula introdutória sobre esses homens que se dedicaram, esses sucessores dos escribas, que se dedicaram exatamente a fazer essa padronização, Preocuparam com a transmissão do texto, que vinha até então sendo oral, e a partir dali passou a ser textual, passou a ser escrita. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.